a exceção do direito ao esquecimento tem se tornado regra? Essa é a discussão do Amigos da Corte de hoje. Oi pessoal, esse é o Amigos da Corte, programa do ITS que debate como os tribunais estão discutindo e decidindo temas ligados a direito e novas tecnologias. No episódio de hoje vamos falar sobre direito ao esquecimento. De novo, sim, esse é o segundo episódio sobre direito ao esquecimento. Por que a gente está trazendo esse tema de volta para Amigos da Corte? Por um bom motivo. O STJ, há um ano atrás, teve uma decisão muito importante sobre direito ao esquecimento na internet e a gente precisa entender como os tribunais, na primeira e na segunda instância, têm recebido essa mensagem do STJ. Então, esse é um tema que nasce nessa decisão do STJ de um ano atrás. O que o STJ decidiu e que caso é esse? Nessa decisão de um ano atrás, o STJ deferiu o chamado direito ao esquecimento. Mas para que a gente possa entender o porquê disso e o que aconteceu, vamos retornar aos fatos. Mas anota aí o número. É o RESP 1.660.168 do Rio de Janeiro. Nesse caso, uma promotora entrou com uma ação contra os buscadores Google, Yahoo e Bing, pedindo a desindexação de determinadas informações e filtragem de conteúdo relacionado ao seu nome. Isso porque, em um concurso que ela tinha feito para a magistratura, ela teria gabaritado o concurso, né, a prova. A prova de tributário, né? A prova de tributário, você lembra até o tema. Claro. E, diante disso, foi questionada uma suposta fraude. O CNJ teria entrado com uma investigação que veio a ser arquivada por falta de provas. E diante desse pedido aí de desindexação e filtragem de conteúdo, na primeira instância ficou decidido pelo indeferimento ao direito ao esquecimento, justamente porque os buscadores não tinham a obrigação de ficar inspecionando conteúdo. Em segunda instância, no TJ do Rio de Janeiro, o mesmo estado em que aconteceu o concurso, foi deferido o direito ao esquecimento. Já no STJ, a questão ficou dividida, deferindo-se também o direito ao esquecimento. Mas o CAF vai falar um pouco sobre essa questão que dividiu o tribunal. E é interessante, e pessoal, só precisa acompanharem por que esse caso é importante, né? O STJ tem várias decisões sobre direito ao esquecimento na internet, muitas das quais capitaneadas por voto da ministra Nancy Andrighi. E o STJ até então dizia que provedores de busca, né, como Google, Yahoo, Bing, enfim, ou DuckDuckGo, eles não poderiam ser responsabilizados pelo conteúdo que eles indexam. Então, se você se sente incomodado com algum conteúdo que aparece na chave de busca, você deveria entrar com uma ação contra o site que efetivamente tem o conteúdo hospedado. Isso mudou com essa decisão de um ano atrás. Nesse caso, envolvendo a situação aqui da promotora, numa relatoria do ministro Belize, se entende então que esse caso é excepcional, que ele guarda circunstâncias que são diferentes e que justamente por isso não se segue mais a linha do STJ anterior e efetivamente vai se obrigar os buscadores a desindexar determinados links que falam dessa fraude no concurso, ou suposta fraude no concurso, que prejudicava a autora. Então a gente tem uma mudança de entendimento no STJ, mas muito marcado com a ideia de que essa situação é excepcional. Bom, mas esse caso tem mais coisas que vale a pena a gente comentar, né? Enfim, como URL, pessoa notória, acho que vale a pena a gente levantar também essa discussão. Uma das questões que a gente deve se atentar é que o Marco Civil da Internet, no artigo 19, parágrafo 1º, diz que é importante indicar o conteúdo o endereço preciso em que o conteúdo que se questiona está, para a remoção desse conteúdo. E essa necessidade de indicar onde é que está, a jurisprudência entende, inclusive o STJ, entende que é a determinação da URL, o que não foi dito nesse caso, né? Além disso, o STJ não disse qual seria a exceção para se aplicar o direito ao esquecimento. Como o CAF estava falando, o direito ao esquecimento ele não vinha sendo aplicado como um direito à desindexação, diferentemente já do que acontecia na Europa, com o caso Costerra, que ficou o leading case que a gente comentou no programa anterior. E lembrando que esse caso foi decidido dia 13 de maio de 2014.
que é o meu aniversário. Sempre bom lembrar. E aí, o STJ agora mudou seu paradigma e não disse qual seria a exceção, qual seria, o porquê seria isso. Além disso, um terceiro fator é que um terceiro caso, né, uma terceira coisa a se pensar nesse caso, é sobre se caberia um direito ao esquecimento para pessoas públicas. O caso, tratando-se de uma promotora, se deveria caber o direito ao esquecimento a uma pessoa pública. E aí, pessoal, o que é interessante a gente perceber que esse caso de 1 ano atrás mandou uma mensagem para os tribunais de justiça do Estado. E através de uma pesquisa que foi feita pelo Caio Oliveira, que é fellow aqui no ITS, nosso amigo Caio. Né? O Caio fez uma pesquisa sobre como essa decisão tem aparecido nos tribunais de primeira e segunda instância. E aí é muito impressionante perceber que em 10 casos essa decisão do STJ apareceu. E ela aparece nas situações mais diferentes. Por exemplo, uma situação em que um investidor conhecido e palestrante profissional surge nos sites de busca como sendo um estelionatário. Uma família que aplica o golpe da blindagem patrimonial em Goiás. Uma pessoa que aparece no jornal como sendo protagonista de uma situação que leva a seguinte manchete: nova droga invade o mercado curitibano. O pai, que é homônimo de um filho, envolvido com o chamado Estado Islâmico Brasileiro. Um advogado que tem um escritório devassado por suspeita de fraude. Tudo isso são situações em que foram aplicadas justamente as conclusões do STJ na decisão de 1 ano atrás. Qual é o problema? Todos esses casos, então, estão aplicando a decisão do STJ a partir, imagino eu, de uma situação de que também seriam excepcionais, né? Também seriam circunstâncias extraordinárias. Só que como a gente não tem nessas decisões a indicação de por que essa situação é excepcional, por que ela é extraordinária, a gente fica com o risco que a gente está levantando aqui para vocês, de que a exceção que o STJ queria dar a esse caso envolvendo a promotora e a suspeita de fraude, acabou que virou a regra. Então, será que a exceção virou a regra no caso do direito ao esquecimento? E um caso que deveria ser excepcional virou, no final das contas, o comum, né? O que os tribunais acabam decidindo como sendo a regra? Afinal, casos tão diferentes, qual seria a analogia entre eles, né? E acho que é isso que falta a gente entender, e por isso que a gente separou esse tema para vocês. A gente sabe que direito ao esquecimento é um tema sempre muito debatido, muito importante, e talvez esse seja um ponto super relevante para a gente manter no radar. Será que o STJ mudou mesmo a orientação dele sobre direito ao esquecimento na internet? Ou será que esse caso da fraude no concurso, ele será no futuro efetivamente uma excepcionalidade? Do jeito que está aparecendo, os tribunais vão tomar a exceção como regra, né? Isso aí. Gente, acompanhem aqui o Amigos da Corte, sempre trazendo novidades para vocês sobre decisões judiciais envolvendo direito e internet. Como é que o pessoal segue o Amigos da Corte, Pri? Se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente com os amigos e esperamos vocês no próximo. Tchau, tchau. Até mais!